Olá, sejam bem-vindos novamente a este canal e hoje a gente vai falar sobre autossabotagem. É isso aí, autossabotagem no mundo corporativo, procrastinação. Como que você pode sair desse círculo vicioso de procrastinação no trabalho? Esse vídeo vai ser especialmente interessante para você se você viver a seguinte situação: que você tem um projeto importante para desenvolver, alguma implementação que vai te trazer visibilidade na empresa, mas você acaba procrastinando em detrimento de outras atividades que são mais operacionais. Então você tem um projeto para desenvolver e aí simplesmente acaba chegando um e-mail e você fala, deixa eu responder esse e-mail, deixa eu responder tal coisa, o fulano, ciclano, e aí termina o dia e você sente aquela sensação de frustração por não ter avançado com as coisas mais importantes. É como se você tivesse só apagado o incêndio o dia inteiro, mas não fez aquilo que é mais importante. Ou então, se você é líder de equipe, você percebe esses padrões de comportamento no teu liderado. E aí você percebe que teu liderado não consegue avançar, ele não avança com projetos mais estratégicos, com projetos ou implementações que vai trazer mais benefício para a empresa e mais visibilidade para aquele funcionário, para o desenvolvimento dele. Em detrimento, ele deixa de fazer essas atividades e acaba se ocupando com atividades menores, com o operacional, com as coisinhas do dia a dia. Então, se você vive essas duas situações, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou apresentar para você uma ferramenta muito simples que você mesmo pode já aplicar para você mesmo ou até mesmo no seu liderado. Então, papel e caneta na mão, curta, se inscreva no canal e comenta novamente quais são os outros temas que você gostaria que eu desenvolvesse para os próximos vídeos. Agora sim, sem mais delongas, o primeiro ponto que é importante você entender: o que é autossabotagem? Autossabotagem nada mais é do que autoproteção. É isso aí, anota aí. Autossabotagem é igual a autoproteção. O que eu quero dizer aqui com você? Todo o processo de autossabotagem significa que de alguma forma a gente está se protegendo frente a alguma coisa da qual a gente não gosta muito. Pode ser frente a alguma situação de frustração, de raiva ou de medo, entre outros sentimentos que a gente sente que não são sentimentos muito gostosos de sentir. Então, vou dar um exemplo para você entender bem o que eu quero dizer com isso. Então, você já viu alguma situação de uma pessoa que está de dieta e ela vai muito bem, começa muito bem, mas acontece alguma coisa, alguma situação que gera frustração, ansiedade ou raiva e a pessoa acaba descontando no chocolate, certo? Você já viu isso, seja com você mesmo ou até mesmo com alguém que você conhece. Só para você entender, pegando esse exemplo, nesse caso, a pessoa ela tem como uma rota de proteção frente a esses sentimentos de frustração, de raiva, ela tem como uma forma de proteção, de autoacolhimento, comer. Então, às vezes, o chocolate para ela é uma forma que ela aprendeu, que ela criou como um mecanismo de enfrentamento para lidar frente a essas emoções, situações que geram frustração, raiva ou medo nessa pessoa, tá bem? Tem muita gente, eu vou além, tá bem? Eu já atendi executivas de RH que elas começaram a fazer um plano de dieta, de cuidado com a própria saúde, começou a fazer pilates, yoga, corrida, começou a se tratar, fazer dieta, enfim, tudo para cuidar da beleza e da saúde. E em algum momento elas abandonarem esse autocuidado e começarem a, de novo, ter aqueles hábitos autodestrutivos, né? Hábitos de comidas ruins, comidas que não fazem bem para o corpo, até mesmo de vícios, simplesmente, sabe por quê, gente? Pelo medo de se tornarem umas mulheres incríveis e maravilhosas e lindas, entende? Olha só que loucura, porque muitas vezes, quando eu ia perguntando em termos de crenças, no final elas tinham medo de como que elas lidariam com possíveis assédios. Não somente no trabalho, mas os olhares nas ruas. São mulheres que tinham medo, no final das contas, de serem vistas, de serem desejadas. Eu sei que para todo mundo parece um lugar comum, que todo mundo gostaria de ser lindo, atraente, mas sustentar isso, de você lidar também com olhares de desejo, você lidar com cantadas, você lidar e você saber lidar isso de uma forma madura, para muita gente é algo novo
e às vezes até algo que gera medo e ansiedade. Então, olha só que maluquice, né? Então, essas mulheres acabavam se auto-sabotando pelo fato delas não saberem lidar depois se elas se tornarem muito lindas. Se aquele projeto der muito certo, como que elas lidam depois com assédio, entende? E, então é só para te dar um exemplo de como que a autossabotagem muitas vezes nos protege de alguma coisa que a gente quer evitar, de algum sentimento. Agora, transferindo este exemplo para o mundo corporativo. Pode ser que você evita ou você acaba postergando, procrastinando projetos de alto impacto, projetos com alta visibilidade e estratégico, pelo simples fato de você sentir medo frente à possível rejeição da alta diretoria. Então, você tem medo de ir lá apresentar o teu projeto e você ser bombardeado com perguntas difíceis. Então, às vezes é isso também, medo de ser bombardeado com perguntas difíceis pela alta liderança, medo de você se expor e às vezes as pessoas descobrirem que você é um fracasso, que você é um grande mentiroso, não sei, né? Às vezes a gente inventa essas histórias malucas na cabeça. Ou medo de você, às vezes, mexer com o queijo dos outros colegas, das pessoas se incomodarem com o teu projeto, se incomodarem com o seu progresso. O medo de lidar com o incômodo dos outros, né? Das pessoas começarem a falar para você, você virou puxa-saco, é? Então esse medo, entende? Medo da rejeição, medo de dar certo, e aí o que você faz? Medo de ser promovido e você virar chefe dos seus pares. Então tem tantos medos em vários níveis que faz com que a pessoa evite e procrastine aquela atividade mais impactante, mais importante, por simplesmente ela não saber lidar com essas outras situações que ela está se antecipando, que podem acontecer. Até aqui espero que tenha ficado claro. Você entendeu que o quanto a autossabotagem, no fundo, é um mecanismo, é um dos mecanismos de enfrentamento, é de autoproteção. Agora, se você me perguntar, Ale, só existe isso? Só existe essa forma de enfrentamento? Claro que não. Claro que não. Tem muita gente, por exemplo, vamos pegar aquele primeiro exemplo. Se você está em dieta, você sabe que está em dieta e você sabe que tem um dia a dia estressante, que você tem o hábito de descontar na comida a sua frustração, você vai começar a criar estratégia, primeiramente, de autoconsciência. De toda vez quando você sentir frustração, raiva, medo, ansiedade, você, vai ligar aquele sinalzinho de alerta e você já sabe que um dos recursos que você mais utilizou até então é de comer chocolate, sei lá, qualquer coisa. Então, nesse processo de autoconsciência, você já cria estratégias alternativas além do chocolate. Então, pode ser que você, nesse momento, senta e escreva o seu diário. Ou nesse momento que você sente frustração, você vai ler um livro. Ou nesse momento, você vai praticar meditação. Qualquer outra atividade em paralelo a somente comer chocolate, por exemplo. Então, você começa a criar estratégias para lidar também com essas emoções. É fácil de fazer? Óbvio que não, né, gente? Mas o mais importante é você criar essa consciência de quando é que você sente isso, e aí você já saber que você tem como uma tendência, você tem como uma das formas de autoproteção, de enfrentar aquela sensação, é de comer. E você vai criar outras técnicas de enfrentamento, outras formas de você agir frente àquela emoção, tá bem? Então é isso que você vai fazer aqui comigo neste exercício muito simples. Papel e caneta na mão. Você vai precisar de 2 folhas sulfite e uma caneta, um lápis, tanto faz. Na primeira folha sulfite, você vai dividir em 2 colunas. Na primeira coluna, você vai listar tudo aquilo que é mais importante você realizar no seu trabalho. Coisas ou atividade, projetos, implementações que têm a ver com a sua expansão de conhecimento, expansão de habilidade, aumento de influência, aumento da tua capacidade de entendimento sobre o negócio, visibilidade, exposição ou até mesmo promoções. Então são atividades ou projetos mais estratégicos para a tua carreira e para a tua visibilidade. Geralmente essa lista não é longa. Essa lista tem no máximo 2 ou 3 itens, que são as atividades chaves, projetos, implementações chaves, estratégicos que você deve conduzir para poder seguir se desenvolvendo na tua carreira. Na segunda coluna, ainda nessa primeira folha, você vai colocar todos os ganhos que você vai ter
ao desenvolver essas atividades, ao desenvolver esses projetos. Então, será que você vai ganhar maior visibilidade, maior conhecimento, ampliar seu entendimento sobre negócio? Vai te aproximar de mentores mais seniors da empresa? Vai te aproximar das mesas de decisão? Vai te ajudar no processo de promoção, aumento salarial? Enfim, coloque tudo aquilo que você vai ganhar ao conduzir esses projetos, processos e implementações mais estratégicos que você tem aí no dia a dia. Tudo aquilo que você vai ganhar. Muito que bem. Agora sim você vai seguir com a segunda folha sulfite. Da mesma forma, você vai dividir em duas colunas. Na primeira coluna, você vai escrever tudo aquilo que você faz e que drena energia para aquilo que você realmente precisa fazer. Então, tudo aquilo que você percebe que você faz, que te ocupa a energia e a atenção do seu dia a dia, e que acaba drenando e não permitindo que você coloque mais foco e energia para as coisas mais estratégicas, para as coisas mais importantes do dia a dia. Então, por exemplo, sabe aquela coisa de você levantar 1000 vezes para pegar água, você ficar 1000 horas conversando com colegas no café, com você ficar 30 minutos no Instagram olhando o feed, ou até mesmo, gente, sabe aquela história maluca de você falar assim, eu vou zerar o e-mail e depois que eu zerar o e-mail, eu vou começar a pensar no estratégico. Eu vou zerar o meu chat, meu acionamento pelo chat interno ou WhatsApp, e aí depois disso eu vou pensar no estratégico. Sabe essas maluquices que às vezes a gente pensa? Então é isso. Então são essas atividades que você coloca como se aquilo, feito isso, aí sim você vai pensar no estratégico, tá? Então tudo aquilo que você vê que está te drenando com as coisinhas, que você sente que de alguma forma você está procrastinando aquilo que é mais importante a ser feito, beleza? Na segunda coluna dessa segunda folha sulfite, você, ao lado dessas atividades que te drenam energia, você vai colocar tudo aquilo que você está ganhando com aquela atividade, ou daquilo que está te protegendo. Você vai colocar tudo aquilo, então, por exemplo, será que você está ganhando uma forma de proteção contra a sensação de incapacidade? Sabe aquela sensação de que você te dá um branco ao sentar a bunda para estruturar o teu projeto, simplesmente porque você não sabe por onde começar? Você quer evitar sentir essa incapacidade ou essa impotência? Será que você está se protegendo de alguma situação de ciúme ou inveja dos seus colegas? Caso o seu projeto dê muito certo ou ganhe muita visibilidade, você está com medo de como enfrentar isso? De como lidar com a rejeição dos seus pares? Ou até mesmo, caso você seja promovido diante desse projeto importante, impactante, será que você está com medo de depois, no futuro, se você se tornar chefe dessas pessoas, dos seus pares, que hoje são seus pares, e depois você vai se tornar chefe, como é que você vai lidar com possíveis sabotadores internos, de pessoas que vão te olhar com uma certa inveja ou ressentimento? Será que você está se protegendo de uma situação de angústia ou ansiedade diante de uma apresentação com a alta liderança e eles fazerem perguntas difíceis e você não conseguir responder, então uma certa ansiedade? Será que você está se protegendo de uma situação como essa? Então escreva tudo aquilo da qual você sente que está se protegendo. É um exercício de autoconhecimento mesmo, gente, não é simples. É uma coisa que você vai precisar colocar um pouquinho de tempo e energia, mas nada que uma meia horinha feita ali você vai conseguir ter uma clareza de como estão os seus processos mentais. O que está por dentro da tua cabecinha que talvez você acha que sabe, mas na hora que escrever você vai ficar mais ciente do que está acontecendo. Mais ciente do porquê que você acha que estava se auto-sabotando. Mais ciente do porquê que você estava procrastinando. Quais são os sentimentos que você está evitando. Geralmente são esses 4 sentimentos. É raiva, medo, angústia ou frustração. Qual desses sentimentos que você está evitando, que você está se autoprotegendo, tá bem? Então terminou de escrever, você vai olhar para essas duas folhas sulfites. Primeira coisa que você precisa reconhecer e sentir é o seguinte, é autorrespeito. Quando você observa que na verdade você está se autoprotegendo e não se autossabotando, porque a autossabotagem parece como se a gente fosse inimigo de nós mesmos, né? Não, mas quando você fala que você está se autoprotegendo, é como se você fizesse as pazes com uma parte sua. Que existe uma parte sua que está te protegendo sim, que está tentando te ajudar. Então você reconhecer
que existe tudo isso acontecendo, que a procrastinação, no final das contas, está te protegendo, é como se você fizesse as pazes com você mesma e você entendesse que no final você está se protegendo contra algo que para você até então você não tem recurso como lidar. Que uma das formas de você lidar frente a aquelas sensações, emoções ou ansiedades, essas antecipações que a gente faz, é uma das ferramentas que você tem para lidar. É você ir lá tomar café, perder tempo, ficar lá vendo Instagram, meia hora no café, meia hora a mais no almoço, enfim. É uma forma que você tem para enfrentar todos aqueles medos, angústias, ansiedades, frustrações. Primeira coisa, quando você reconhece que é uma autoproteção, você está se autorrespeitando. A sua voz interna passa a ser uma voz menos de combate, de apontação de dedo com você mesmo, de chicote, sabe? De auto-chicote, você começa a se autorrespeitar. Isso é importante, você colocar a voz correta dentro da tua cabeça. Menos autopunição e mais de autorrespeito. No final você percebe que é um dos mecanismos que você desenvolveu para poder se autoproteger. Depois que você reconhece isso, agora sim você vai começar a entender quais são as outras formas que você pode ter, técnicas de enfrentamento que não sejam aquelas de você ficar meia hora no café, de você ficar meia hora no Instagram, de você ficar meia hora a mais no almoço, enfim, qualquer coisa que te drena, ou até mesmo aquela coisa de você ficar respondendo todos os e-mails, tentar zerar todos os e-mails, tá? Então, quais são as outras técnicas de enfrentamento que você pode desenvolver? Vamos supor que você percebe que, na verdade, você está se protegendo porque simplesmente você não tem técnica de como iniciar um projeto. Você não sabe como estruturar um plano. Então você vai aprender. Primeiro passo é você vai aprender como estruturar um projeto, um plano. Nesse canal tem vários vídeos que eu te ensino técnicas simples de gestão de projeto. Então procura aí na playlist, você vai encontrar. Se você percebe que na verdade você está procrastinando, você está se autoprotegendo porque não sabe lidar com a rejeição, com a raiva ou inveja dos seus colegas, então também quais são os passos que você pode dar para estar preparado frente a essa situação de raiva e inveja? Existem várias formas. Uma delas é com certeza a terapia para você se autoconhecer e se autofortalecer. E também desenvolver outras técnicas de enfrentamento. Uma delas é realmente desenvolver uma conversa não violenta. Um bom livro que você pode ler caso você tenha medo de enfrentar pessoas que podem ser mais agressivas ou violentas na colocação no dia a dia, leia o livro Comunicação Não Violenta de Marshall Rosenberg. Ele vai te ajudar com várias técnicas de comunicação a como você pode se posicionar frente a uma pessoa mais agressiva ou passiva, agressiva com você. Outro livro interessante que você pode ler é Ouse Argumentar, da Maite Carvalho. Essa também é muito boa, porque ela vai te ensinar quais são os meios de manipulação, o que as pessoas fazem e falam para te manipular. Porque uma vez que você entende quais são os mecanismos de manipulação, mais fácil fica de você contra-argumentar. Entende? Então, se você tá com esse medo de como lidar com a rejeição, com o jeito passivo-agressivo dos seus colegas, caso eles sintam inveja de você, caso eles comecem a tirar onda, falando, ih, virou puxa-saco do chefe, como que você pode sair dessa situação? Então, você pode, em vez de você procrastinar, digamos assim, em vez de você utilizar uma forma de enfrentamento, de evitar desenvolver o seu projeto, não, você vai desenvolver o seu projeto e, em paralelo, toda vez quando você sentir ansiedade sobre isso, você vai ler um desses dois livros. Isso também é uma técnica de enfrentamento, entende? Então é uma forma de você enfrentar, de você não ter que usar somente uma única forma de enfrentamento, que é você procrastinar uma atividade. Você tem outros recursos, outras ferramentas que vão te apoiar. Toda vez quando você sentir medo, raiva, angústia, você vai utilizar técnicas de enfrentamento mais construtivas. Toda vez quando você sentir esse ímpeto, essa forma de enfrentamento mais comum que você costumava utilizar, seja zerando e-mail, seja perdendo tempo no café com os colegas, seja levantando 1000 vezes para tomar água, você começa a utilizar outras técnicas de enfrentamento, de ler livros que vão te ajudar a enfrentar aquilo que você está sentindo medo, aquilo que você já consegue antecipar que pode acontecer com você. Então vai
criando mecanismos, vai criando outras técnicas de enfrentamento, enquanto em paralelo você vai desenvolvendo essas atividades ou projetos mais estratégicos, tá bem? Então, fica aqui a minha dica final de você utilizar essa ferramenta muito simples. Basta somente 2 folhas sulfites, uma caneta na mão, que vai te ajudar muito a entender como está o seu processo mental, como você enxerga aquilo, como que você opera, quais são as decisões que você está tomando e por quê. E vai te ajudar realmente a ampliar sua capacidade. Se porventura você falar, ai, Ale, hoje eu tô cansado, eu prefiro voltar à técnica de enfrentamento anterior, eu vou comer meu chocolate, eu vou falar com os meus colegas no café, eu preciso desopilar, tá tudo bem, mas que seja uma escolha consciente, entende? O que eu tô te dando aqui é a capacidade e liberdade de escolher e que você deixe de ser fantoche da sua própria vida, de você ser inconsciente, de você ser levado sozinho por esse processo, tá bem? Então, espero que você tenha gostado. Se você já gostou, então curta, se inscreva no canal. Toda semana a gente tem 2 novos vídeos, 2 ou 3 vídeos, né? Falando sobre técnicas de gestão, sobre liderança, cultura, clima, enfim, sobre carreira de RH. Então, fica aqui o meu grande abraço e boa sorte!